Ele nasceu em uma família pertencente a uma família nobre. Seus irmãos frequentemente o inspiravam desejando sua morte por ser uma completa mediocridade e descendente de um traidor. E as moças o animavam dizendo que casar-se com ele era equivalente a humilhação. Os amigos mais próximos, por outro lado, gostavam de praticar com ele com frequência. Ele era grato a toda essa felicidade por torná-lo mais forte. E se eles se curvassem à sua força, ele poderia se tornar o mais respeitado e mais forte deste mundo. Afinal de contas, ele é o famoso possuidor de sangue de dragão em suas veias. Na sala de reuniões da casa de Jian Qinghe, o chefe das famílias Jian pergunta aos presentes se alguém sabia por que ele os havia reunido. Jian Feng, Jian Ping e Jian Qianlong não tinha nada a dizer e apenas Jianbong sugeriu que era porque hoje era o aniversário de morte do antigo chefe da família. Jian Kaifeng, Jian Qinghe deixou cair a xícara de surpresa e disse: "Isso é uma grande bobagem." Ele perguntou a Jianbong por que ele deveria se interessar por esse bandido e imediatamente deu uma ordem: "A partir de hoje, todos os rituais em homenagem a Jian Kaifeng estão proibidos." A família Jian estava vindo para negociar hoje, então todos precisavam estar bem preparados para não cometer um único erro. Depois de algum tempo, em algum lugar da floresta, um jovem sentou-se na lápide de seu pai e falou sobre o fato de que, no ano passado, ele havia governado o destino e dado tudo de si para o bem da família Jian. Hoje também é o aniversário de sua morte, mas ninguém pode realizar rituais em sua homenagem e isso era injusto. Ele admitiu que não pode fazer nada porque não tem como reerguer sua família e, até agora, foi condenado ao ostracismo. Assim, ele não pode completar o caminho de seu pai, que ele considerava uma desgraça para sua alma. De repente, ouviram-se passos e uma nova sombra apareceu no túmulo. Virando-se, o jovem viu que Jian Ping havia se aproximado dele e imediatamente se curvou diante do túmulo. Jian Ping começou a dizer a seu tio que se lembrava bem daquele dia como se fosse ontem, e o jovem queria agradecê-lo pelas palavras gentis que havia dito a seu pai. Mas, de repente, Jian Ping disse que Jian Kaifeng não seria capaz de expiar suas atrocidades mesmo com sua morte. Ele explicou que um ladrão como ele não merecia todos os favores que lhe foram concedidos. E destruindo as oferendas disse que Kaifeng destruiu completamente a reputação da família Jian. Ao ver isso, o jovem não conseguiu se conter e começou a acumular energia com raiva. Envolveu seu punho em energia vermelha e o apontou diretamente para o rosto do homem. Mas, de repente, Jian Ping conseguiu agarrar seu punho e começou a zombar de sua linhagem sanguínea. Em seguida, invocando o poder de sua linhagem, ele gritou que era um descendente selvagem de vacas. E apertando a mão do jovem com mais força, ele disse que, sem o apoio de seu pai favorito, ele não era nada. Em seguida, usou a força da linhagem de touro para golpear o jovem com toda a sua força. Ele se chocou contra uma lápide próxima, transformando-o em seixos. Depois disso, Jian Ping foi até a lápide de Jian Kaifeng e pediu que ele olhasse para seu filho humilde. Afinal, ele era uma desgraça. Jian Ping caminhou até ele e ainda decidiu lembrar Jian Qing de algo. Ou seja, o fato de que Eri Zhan já havia chegado à casa deles e pediu que ele adivinhasse se ela romperia o noivado com ele. Afinal, Jian Qing é apenas um arrogante, e ele simplesmente não pode se envergonhar na frente das pessoas. Depois de zombar de Jian Qing o quanto quis, Jian Ping ainda foi embora. Rindo satisfeito com essa vida inferior, Jian Qing se levantou, apoiando-se na lápide e chamando a si mesmo de idiota, pois ele realmente havia criado ilusões em relação a essa família. Ao perceber que havia se apoiado na lápide, ele retirou a mão e se afastou, admitindo que não tinha como resolver o problema. Assim, ele tinha certeza de que tudo o que poderia fazer era lutar até morrer. De repente, uma energia dourada irrompeu da lápide ensanguentada e imediatamente correu em direção a Jian Qing. Um espírito submisso se formou a partir da energia. Ele estava alarmado com o fato de esse jovem ter sido tão injustiçado pelo destino desde a juventude. Se ele realmente fosse tão temperamental, estava disposto a ajudá-lo a ter sucesso. Sentindo algo que Jian Qing se virou para olhar o túmulo e percebeu que tinha se empolgado demais. Depois disso pediu desculpas aos ancestrais anônimos da família Jian. E ele prometeu que colocaria suas lápides de volta se pudesse voltar vivo. Casa Jian. As pessoas cumprimentaram o chefe Jian quando ele chegou e disseram que o chefe Jian já estava esperando por eles. Eles estavam discutindo entre si sobre o prestígio do chefe Jian da família Jian e apreciando a visão da amante da família Jian. O chefe Jian havia dito à sua filha que hoje era um ótimo dia para negociações, mas ela já havia conseguido decepcionar a família Jian. Depois de um tempo, eles ainda chegaram ao salão de reuniões, onde Jian Qing ressaltou a força de Zhan e pediu a ajuda do chefe. O chefe de Zhan respondeu que as palavras de Jian Qing eram muito sérias e que seu clã era lendário na ilha Panlong. Portanto, eles não ousavam esquecer sua família. O chefe Zhan disse que o filho de Zhan, Qing,
é um líder entre a geração mais jovem da família Jian, e muitos caminhos estão abertos para um jovem com tais talentos. Jian Qinghe não pôde deixar de agradecer ao chefe Zhang por ter dito essas palavras, dizendo que ele estava claramente o elogiando demais, e também reconheceu que a filha do chefe Zhang era realmente bonita. Jian Qinghe se inclinou em direção ao chefe Zhang e, com relutância, começou a falar sobre Jian Qing. Ele disse que, assim que chegaram, Jian Qing foi levado pelo vento. Ao ouvir isso, Jian ordenou que isso parasse. Porque, para ser franco, o contrato de casamento que eles haviam feito anteriormente não poderia ser alterado, mas sua filha só se casaria com Jian Qianlong. Jian Qianlong agradeceu ao chefe Zhang, foi até sua filha e disse que estava honrado. Ele Jian concordou com o casamento, admitindo que eles ficavam bem juntos, o que fez Jian Qinghe rir alto e anunciar que, em homenagem a isso, a família Jian realizaria um banquete hoje e presentearia a senhorita. Jian Pan perguntou de onde poderiam vir tais tesouros, e Jian Bon estava animado com o casamento que se aproximava, quando de repente ouviu-se um grito ordenando que parassem. Jian Qing apareceu na porta, olhando para ele. Todos pensaram que ele queria se envergonhar novamente, porque ele era uma desgraça ambulante da família Jian. Jian Qing lembrou a seu tio que hoje era o aniversário da morte de seu pai, mas ele estava muito ocupado para homenageá-lo. O chefe Zhang fez sinal para que Jian Qing caminhasse em direção a eles, o que fez com que Jian Qing entrasse em pânico e gritasse para Jian Qing que ele estava sendo muito atrevido, já que a família Zhang já havia feito concessões ao vir visitá-los hoje. Jian Qing atravessou o salão e perguntou a Jian Xinjian se ela realmente queria se casar. Ao ouvir isso, ela usou seu pedigree de fazão dourado e perguntou como ele ousava falar com ela em um tom tão insolente. Os membros da família Jian ficaram impressionados com a força da linhagem sanguínea do fazão dourado, pois bastava uma única frase para perceber isso. Jian Qing não aguentou e cuspiu de joelhos na frente de Zhang Xinjian. Zhang Xinjian disse a Jian Qing que eles não poderiam ficar juntos porque havia muita diferença entre seus nascimentos, e depois disso, ela exigiu que esse circo parasse. Afinal, ela só estava disposta a se casar com Jian Qianlong. Ela exigiu que Jian Qing escrevesse uma renúncia ao noivado, após o que ela ficaria noiva de Jian Qianlong pela segunda vez. E somente sob essa condição ela estaria disposta a se casar com o clã Jian. Jian Qing perguntou se ela estava brincando com isso. Afinal de contas, eles eram estranhos um para o outro e ele não se importava com ela. Zhang Xinjian gritou que Jian Qing era muito ganancioso, mas Jian Qianlong a impediu de repente de fazer aquela besteira. Depois disso, ele se inclinou para Jian Qing e revelou que Zhang Xinjian havia sido dada a ele no dia em que Jian Kaifeng morreu. Depois disso ele admitiu que sua noiva era uma beleza. Ao ouvir isso, Jian Qing ficou surpreso com o que ouviu ao perceber o que o homem havia feito, e Jian Qianlong cobriu a boca com um leque para esconder o sorriso e elogiou a expressão facial de Jian Qing. Jian Qing lamentou o fato de Jian Qianlong ser seu irmão mais velho, e Jian Qing reordenou que ele parasse com isso, porque não importava como seu pai já havia colocado a família deles para baixo, mas seu comportamento estava envergonhando a todos. Para punir o homem insolente, Jian Qing decidiu lhe dar uma lição em nome do chefe da família. De repente, Jian Qing começou a rir alto ao ver uma aparência maligna tão imponente. Hoje era o aniversário de seu pai e ele tinha ido ao cemitério para honrar sua memória, enquanto eles não conseguiam demonstrar nem um pouco de humanidade. Jian Qing gritou que este último continua tentando intimidá-lo, usando a força para obter ganhos pessoais. E enquanto os outros filhos o humilham gritando oxigênio, ele apenas assiste a tudo. Além disso, foi Jian Qing quem conseguiu destruir a família em um ano, bem como o alicerce que seu pai havia construído por tantos anos. Apontando o dedo para baixo, ele disse que só isso já era a força total de Jian Qing. Jian Qianlong ordenou que seu irmão parasse de falar besteira, mas ele imediatamente o mandou calar a boca, pois nem mesmo ele tinha uma gota de bondade. O chefe Zhang tossiu alto para acabar com a discussão e disse que eles haviam escolhido um momento ruim para a visita e que, portanto, deveriam marcar outro dia para discutir o noivado. Depois partiu com a filha. Jian Qing estava prestes a deixar o salão atrás deles, mas Jian Qianlong ordenou que ele parasse, pois não tinha permissão para sair. Jian Qing respondeu que, se o pai deles tivesse algo a discutir com ele, ele o encontraria e, com uma última olhada, disse-lhes que lutaria até o último homem. Jian Qing regritou para que ele voltasse, pois ninguém o deixaria ir embora tão facilmente. E Jian Qianlong pediu que ele não se preocupasse,
prometendo que Jianqing nunca mais os incomodaria. Jian Ping foi até o cemitério da família e imediatamente atacou Jianqing. Ele estava com raiva porque recentemente havia se mostrado um mau juiz de caráter ao estigmatizar a família deles. E como até mesmo o chefe da família o queria morto, Jian Ping não se importava em deixá-lo morrer fácil e rapidamente. Jianqing sabia que Jian Qinghe não era nem um pouco fraco, mas ele ainda decidiu se juntar ao grupo geral e exigiu que o trouxessem para ver. Mas Jian Ping ficou ainda mais furioso com o fato de Jianqing continuar abrindo sua boca podre. E então ele mais uma vez correu para atacar. Jianqing se recusou a morrer tão facilmente e começou a usar sua linhagem sanguínea para tentar se defender. Mas ele não conseguiu a tempo, fazendo com que Jian Ping desferisse um golpe doloroso em seu pescoço. Em seguida, ele se agarrou a ele e exigiu que Jianqing se ajoelhasse e começou a chamar em voz alta por seu avô, prometendo que somente após esse resultado seu cadáver seria deixado em paz. Mas Jianqing não ia tolerar tal coisa e cuspiu na cara de Jian Ping, mostrando sua posição. A partir de algo assim, Jian Ping não daria mais chance a Xianqing e o enfrentou cara a cara. Depois disso, ele o chutou e disse que o mataria e depois pularia em seu cadáver até ficar entediado. Jianqing, que foi lançado pelos ares, ainda conseguiu recuperar o equilíbrio e se levantar. Em seguida, deu o dedo do meio para Jian Ping e disse que ele era igual ao pai, preferindo brincar a lutar. Jian Ping ficou ofendido com essas palavras e imediatamente convocou um touro para tentar destruir Jianqing com um único golpe. Jianqing estava esperando por esse momento e já estava se preparando para colocar sua vida em risco e aproveitar a chance. Então, o touro ainda se chocou contra ele, criando uma grande nuvem de poeira. Depois de lidar com Jianqing, Jian Ping começou a zombar de como esse pirralho era louco. De repente, ele percebeu que, da nuvem de poeira, algo saiu voando, correndo para o ar. E com um olhar um pouco mais atento, ele percebeu que era apenas uma distração. Imediatamente depois, Jian Ping olhou para a nuvem de poeira, mas já era tarde demais, pois Jianqing já havia se aproximado dele e estava prestes a acabar com essa luta. De repente, muitas correntes surgiram do nada em um instante, envolvendo Jianqing. No fim das contas, Jian Ping não se atreveu a ir sozinho até mesmo contra esse fraco. Então, ele decidiu recuar, amassando a mão de Jian Ping. Disse a Jianqing que esse cachorro sujo teria que parar a perda de sangue também. Jian Ping disse que Jianqing era apenas um mentiroso, pois se seu clã fosse tão forte quanto ele acreditava, ele não seria capaz de ficar em seu caminho. Depois disso, Jian Ping levou seu dedo em direção a Jianqing, criando um corte que o surpreendeu. Jianqing percebeu que não podia mais trocar seu sangue. Jian Ping disse que não tinha disposição, por isso endireitaria rapidamente. Chegando ao seu coração, começou a rir, zombando dele, pois o coração em sua mão era tão macio e ele poderia tirar sua vida com apenas um pequeno aperto de mão. Como um amigo na cabeça de Jianqing, uma voz soou, perguntando se ele entendia sua força, ao que Jianqing respondeu que sim, mas que seu preço era muito alto. Um momento depois, explodiu com poder, libertando-se de suas amarras e dispersando seus oponentes. Ele baixou a faixa da cabeça, alisando o cabelo, e o espírito de seu antepassado apareceu acima dele. Um dragão dourado repousava em seu ombro. Os ajudantes de Jian Ping ficaram chocados com o quão forte Jianqing havia se tornado de repente, porque isso era simplesmente impossível. Mas Jian Ping correu em direção a Jianqing gritando para que eles atacassem novamente. Afinal, era apenas um blefe. No mesmo momento, o espírito ancestral disse a Jianqing que estava lhe dando todo o seu poder e, portanto, ele deveria explodir seus oponentes. Imediatamente atacou Jian Ping gritando sobre como não importava o quanto a escória tentasse ser melhor, ele nunca mudaria. Jian Ping estava prestes a acabar com aquele pirralho arrogante, mas de repente recebeu um soco de Jianqing. Ele gritou que não olharia mais para os que estavam acima ou abaixo. Depois disso, ele imediatamente pulou e estava acima do Jian Ping em queda em um piscar de olhos. E no instante seguinte, ele pisoteou aquele idiota arrogante e prepotente no chão. Jian Ping chorou e começou a implorar a Jianqing que não o matasse. Ele prometeu que nunca mais ousaria sequer tocá-lo novamente. Mas Jianqing não ia se conter. Ele iria se vingar dele não apenas por ele mesmo, mas também por ter ousado insultar seu avô. Os ajudantes de Jian Ping ficaram surpresos com o fato de ele ter sido derrotado por uma escória patética e, portanto, imediatamente se reuniram para fugir do campo de batalha e relatar tudo a Jian Qianlong. A silhueta de um dragão vermelho se formou atrás das costas de Jianqing e ele disse que agora era seu dever. Jianqing agarrou Jian Ping pelos cabelos e o arrastou até o túmulo de seu pai e exigiu que ele pedisse desculpas a ele. E Jian Ping, sem resistir, curvou-se diante do túmulo e, admitindo que estava errado, começou a pedir perdão. Então,
Jian Qing ordenou que ele dissesse ao seu pai fraudulento que logo recuperaria tudo que lhe pertencia por direito. Jian Ping concordou e imediatamente fugiu desse lugar. Mas somente quando saiu do cemitério, ele gritou para Jian Qing não ser tão arrogante. Caso contrário, ele o transformaria pessoalmente em pó. O espírito ancestral estava frustrado com a inutilidade dos herdeiros da família Jian, pois eles estavam deixando de utilizar as oportunidades disponíveis. De repente, Jian Qing se curvou diante do antepassado e o agradeceu por esse renascimento. Ele jurou que, se necessário, passaria pelo fogo e pela água. De qualquer forma, o antepassado riu disso. Ele disse que tinha sido guardião do sangue do dragão por 500 anos e que seu clã o venerava há muitos anos, e, portanto, poderia dispensar a reverência. Ele explicou que a família deles havia conseguido abrir o recipiente e que o poder do dragão havia explodido por causa disso. O antepassado ordenou que Jian Qing se levantasse e disse que não gostava de distúrbios no clã, mas já era bom que Jian Qing fosse capaz de chamá-lo chamando tio Jian. Jian Qing respondeu que a geração mais jovem estava envergonhada por perturbar a paz de seu tio. Em seguida, perguntou como o poder dos dragões havia sido selado. O antepassado disse que não devemos nos esquecer de como os estrangeiros eram há centenas de anos. Jian Qing interrompeu seu antepassado perguntando se ele se referia ao Palácio Panlong, e o homem respondeu que a história era exatamente sobre ele. Ele disse que, naqueles anos, o Palácio Panlong estava na ofensiva, mas ninguém sabia de sua força. Tudo o que se sabia era o poder de combate sobrenatural anormal do Spanluin. Em um curto período de tempo, o palácio foi capaz de esmagar todas as principais famílias e obter todos os recursos imortais. E, no final, foi a família Jian que lutou contra o Panlong. A Panlong usou a força, a princípio, venceu a batalha. Naquela época, o ancestral estava no auge de seu poder, a apenas um passo da imortalidade. Ele estava confiante de que poderia destruir Panlong. Por isso, arriscou tudo e foi até o cemitério da família Jian em busca de um antigo local de sepultamento. Ele estava muito nervoso, mas conseguiu encontrar o ancestral e despertou seu espírito de forma imprudente, apesar das inibições, destruiu o corpo físico e selou o espírito naquele lugar. Ele lutou sem medo de morrer, mas o resultado da batalha ainda era desconhecido. Com essa história, Jian Qing ainda estava convencido de que todas aquelas lendas sobre o poder do dragão que fluía em suas veias eram verdadeiras. Depois disso, o ancestral confirmou pessoalmente. Ele admitiu que, depois de perceber o poder total da família Jian, ele esperava um resultado vitorioso. Jian Qing disse que aquele que manteve o poder da força marcial do dragão estava agora vivendo no Palácio Panlong, e seu pai percebeu isso. E mesmo que ele também fosse seu portador, ele não era um verdadeiro dragão e, mesmo assim, era um gênio de seu tempo. Seu pai queria reivindicar o que era seu por direito, mas foi ferido pelos homens de Panlong, o que o tornou infame. Jian Qing jurou que não permitiria que o Palácio Panlong vivesse em paz até que ele espiasse o que havia feito. Depois de ouvir a história, o ancestral disse a Jian Qing que lhe daria algo que o ajudaria a despertar o poder do dragão, os 9 segredos da reversão do dragão. Como essa técnica é transmitida mentalmente, o Palácio Panlong nunca chegará a ela. Assim, um dia, Jian Qing terá a chance de se tornar o verdadeiro guardião do poder do dragão e derrotar Panlong. Jian Qing disse que não podia esperar e, portanto, começaria a estudar na Floresta de Gelo e Chamas imediatamente. Depois de um tempo, nas proximidades da Floresta de Gelo e Chamas, algo explodiu e uma grande coluna de fumaça pôde ser vista. O antepassado ordenou a Jian Qing que parasse e nunca mais usasse essa técnica. Jian Qing perguntou por quê, pois com essa técnica seu pai poderia matar, e o antepassado interrompeu, começando a lhe dizer que as artes marciais eram divididas em 9 esferas de acordo com os níveis: discípulo do sopro, guerreiro do poder, professor do esqueleto, mentor do sangue, ancião da pulsação. O nível do honorável era conhecido apenas pelas lendas, e ninguém jamais havia conseguido alcançá-lo. O Luan Xuan Celestial é uma técnica secreta da família Jian, e ele precisa atingir pelo menos o nível de esqueleto para treiná-la. Caso contrário, ele ficará aleijado e morrerá na segunda vez. Após essas explicações, Jian Qing percebeu que essa era a razão pela qual seu sangue havia se dispersado e seu corpo havia se tornado fraco. O antepassado pediu que ele se acalmasse, pois ele poderia ajudar pessoalmente no treinamento. O antepassado prometeu ensinar a Jian Qing a técnica da palma yang. Como essa posição da mão era adequada à sua circulação de sangue de fogo, ela a nutriria e fortaleceria. Depois disso, ele entregou a técnica descendente, a palma yang de nível médio. A partir do meio, há um movimento em direção ao oponente. No 9º tempo de concentração, com um movimento curto, o golpe aperfeiçoou os limites. Jian Qing disse a si mesmo que não queria mais viver em paz e que precisava atingir sua força máxima. No momento em que foi subitamente atacado pelos javalis, em algum lugar próximo, a garota disse ao irmão que, na próxima caçada,
ela não o deixaria perder essa presa. E ele concordou, pois Yao Shan era o favorito do governante. A garota perguntou a Yao Shan se seria perigoso dessa vez, e este pediu a Xiao Nian que ficasse mais quieto. De repente, o relâmpago sentiu o cheiro de algo e imediatamente correu para o interior da floresta, e a garota correu atrás dele. Enquanto isso, Jian Qing já estava meditando e dizendo, 9 transformações são 9 mudanças. Eu me transformo em um eremita e, banhado em sangue, desperto o verdadeiro dragão. Ao terminar a meditação, ele ficou muito feliz com o resultado, pois havia conseguido superar 3 níveis de uma só vez. O ancestral explicou que era de sua natureza fazer isso, pois os 9 segredos da reversão do dragão eram a principal técnica de sua espécie e eram inigualáveis. Jian Qing admitiu que sua velocidade era rápida demais e disse que precisava ser equilibrado, afinal, os inimigos ao redor da floresta eram muito fracos, e ao mesmo tempo, não se sabia o que havia nas profundezas da floresta. De repente, um cachorro veio correndo até ele, seguido por uma garota que, por acaso, ouviu que ele estava indo para as profundezas da floresta. Ela explicou que ele encontraria muitas coisas inexplicáveis e que, portanto, era perigoso ir sozinho, e se ofereceu para lhe fazer companhia. Jian Qing agradeceu o convite. De repente, o resto do grupo chegou até eles e o chefe se virou para a garota chamada Xiao Nan e disse que já havia pessoas suficientes na equipe. No entanto, ele não se importava nem um pouco em levar outro homem. É claro que ele sabia caçar, o que fez com que seus assistentes começassem a rir. A garota explicou ao irmão que era muito perigoso ir sozinho para a floresta e que, quanto mais pessoas, mais ajuda. Mas ele se recusou dizendo que não queria desperdiçar sua energia defendendo outras pessoas. Ao passar por ele, perguntou a Jian Qing como ele ousava mexer com ele. Ele achava que o homem já estava farto da vida. Xiao Nan pediu a Jian Qing que não ficasse com raiva de seu irmão, porque ele não estava realmente com raiva. Jian Qing respondeu que as palavras das meninas eram sempre muito importantes para ele, portanto, ele não podia discordar. De repente, Yao Shan perguntou por que ela ainda estava falando com ele. Afinal de contas, ao menor perigo, ele imediatamente se apressaria e seria morto enquanto fugia. Xiao Nan se desculpou com Jian Qing por isso, pois originalmente ela havia se oferecido para levá-lo com eles. Em seguida, ela amarrou um apito em sua mão e explicou que pertencia à sua família Lu e que, se algo acontecesse com ele, bastava soprar o apito e ela viria até ele imediatamente, seguindo Xiao Nan em fuga. O antepassado reclamou que não sentia o cheiro desagradável do amor há 500 anos. Jian Qing pediu para não dizer isso. Afinal, ela era apenas uma garota que demonstrava simpatia, e cuidar dos outros havia se tornado seu hábito, e ele espera que sua jornada chegue sem problemas. De repente, o antepassado disse que a coisa em volta do pescoço do rapaz era bastante incomum e que poderia tanto trazer riquezas quanto causar grandes desastres. Jian Qing disse que estava na hora de eles irem para a floresta de gelo e chamas também. E o ancestral pediu que ele se apressasse, porque muita energia espiritual seria gasta e ele poderia não ser capaz de suportá-la e cair na anabiose, uma floresta de gelo e chamas. Jian Qing perseguiu o lobo de fogo e gritou para que ele parasse. Depois disso, ele usou a palma da mão de Yan, liberando uma bola de chamas de sua mão. Mas, de repente, o lobo se transformou em cinzas em um instante. Então ele perguntou como isso havia acontecido. O ancestral explicou que seu sangue e o sangue do lobo da floresta eram incompatíveis e que até mesmo 5 golpes da palma da mão de Yan seriam suficientes para eliminá-lo. De repente, Jian Qing notou algo estranho à esquerda do lobo. O ancestral me disse que era uma pílula Yaodan, uma pílula da imortalidade. Qualquer fera maligna que vivesse até uma determinada fase acumularia energia em seu corpo e produziria Yaodan dentro dele. Mas uma pessoa não pode absorvê-lo diretamente em seu corpo, pois as consequências são assustadoras até mesmo para se imaginar. Ao se virar, ele ficou surpreso com o fato de que, sem ter ouvido a história até o fim, Xian Qing já havia ingerido essa pílula. De repente, seu corpo começou a ser envolvido por uma energia azul, o que era bastante estranho. O ancestral reconheceu que, embora o Yaodan em si fosse extremamente forte e um mero humano não seria capaz de refiná-lo, mas as habilidades do corpo de Jian Qing eram realmente inimagináveis. De repente, um uivo alto foi ouvido de longe e Jian Qing percebeu imediatamente que não era à toa. Na parte gelada da floresta, os lobos do gelo já haviam massacrado algumas pessoas e já estavam indo em direção aos remanescentes do esquadrão. O assustado Yao Shan gritou que não queria morrer aqui por causa dos lobos. E depois de um momento, ele elaborou um plano. Ele ergueu a lâmina para o pescoço de Xiao Nan,
Quando lhe perguntaram o que estava fazendo, Yaoshan a chamou de resmungona estúpida e ordenou que ela ficasse aqui como isca. E se ela tentasse trapacear, ele pessoalmente a cortaria em pedaços. Ele ficou feliz com o fato de que, embora esse bando fosse forte, eles não estavam prestando atenção nele. E como estavam concentrados nesse idiota, ele teve a chance de escapar. Pensar nisso fez rir. Ele não podia esperar mais para que aqueles lobos a devorassem. Então, ele correu para o mais longe possível deles, gritando para Xiao Nan que contaria à família de Lu sobre a morte corajosa dela. De repente, aconteceu algo que nenhum deles esperava. Jian Qing saltou do nada e usou sua jovem palma para ferir um dos lobos. Lumina agradeceu a Jian Qing por tê-la salvado e ele pediu que ela se escondesse atrás dele. Yao Shan ficou furioso com o fato de uma simples serva ter a honra de ser salva e gritou para os lobos lidarem com essa besta vergonhosa imediatamente. Jian Qing perguntou ao ancestral por que aqueles lobos estavam olhando para Lumina, mas o ancestral não respondeu. Ele percebeu que era como se os lobos estivessem sob hipnose e se lembrou de um ancestral dizendo algo sobre desastre. Ele perguntou a Lumune o que havia acontecido aqui, pois ela de repente gritou para que ele fosse mais cuidadoso, e eles foram simultaneamente atacados por todos os lobos, dos quais Jian Qing imediatamente usou seu poder de linhagem sanguínea imune. Assustada com o que viu, Liu Minin se ajoelhou e Jian Qing pediu que ela não se assustasse, pois era tudo dele. Os lobos não iam parar e começaram a mastigar o dragão. Em um momento, eles já estavam roendo suas mãos, o que o fez perceber que esses lobos não parariam por nada. Liu Minin agradeceu a Jian Qing por sua ajuda, mas admitiu que não poderia vê-lo ser morto. E como era ela que os lobos queriam, ela daria o que eles queriam. Liu Minin se levantou do chão e disse a Jian Qing que ele definitivamente deveria sobreviver. Os lobos se separaram de Jian Qing e correram em direção a Liu Minin. Mas momentos antes da mordida, Jian Qing avançou e imediatamente agarrou Liu Minin. Em seguida, ele a puxou para perto de si e colocou o braço em volta dela, dizendo para ela não fugir. E os lobos mais uma vez começaram a cravar suas presas e garras em Jian Qing. Yao Shan, que estava observando de lado, não podia esperar que os dois lados se enfraquecessem, porque então ele seria capaz de tirar o recipiente de Yu Yao sem impedimentos. Jian Qing estava tentando entender por que os lobos continuavam tentando persegui-la. Ele percebeu que havia perdido alguma coisa. Lu Mian começou a implorar a Yao Shan para salvar Jian Qing enquanto ela distraía os lobos dele. Ao ouvir sobre a distração de Zhan Qin teve um lampejo de luz. Ele percebeu que era o ancestral que havia falado sobre como o amuleto poderia trazer desastres e percebeu que esse gordo havia originalmente planejado sua intriga. Yao Shan recusou Xiao Nan, pois ele achava que era uma piada, e a lembrou de que sua vida era mais importante do que a desse pirralho. De repente, Jian Qing usou os 9 segredos da reversão do dragão, liberando o poder da linhagem sanguínea. Depois disso, o dragão vermelho dispersou os lobos ao redor em um piscar de olhos. Yao Shan ficou surpreso com o que viu, pois o sangue que estava jorrando dos ferimentos de Jian Qing parou de repente. Jian Qing disse a Xiao Nan que eles iriam passar e pediu que ela não se movesse, retirando seu amuleto. Depois disso, ele o jogou de lado, livrando-se do problema do lobo. Depois do amuleto, ele jogou a lâmina, gritando para Yao Shan que agora ela era seu brinquedo. Um momento depois, a lâmina cravou o amuleto no peito de Yao Shan. Yao Shan ficou chocado com isso. Ele gritou para Jian Qing que ele se arrependeria se o matasse. Afinal, ele é o principal herdeiro. Depois disso, ele olhou nos olhos de Jian Qing e percebeu que o olhar dessa pessoa era muito mais aterrorizante do que alguns lobos. Yao Shan disse que ele era um herdeiro da famosa família Yao de Jihua, e eles não podiam fazer isso com ele. Afinal, se um único fio de cabelo cair de sua cabeça, eles terão uma morte dolorosa. Ao ouvir isso, Jian Qing desconsiderou sua origem e disse que ele era da família Jian. Depois disso, os lobos ainda pularam em seu novo alvo, preparando-se para tirar sua vida. Yao Shan exigiu que Jian Qing e Xiao não o salvassem. Caso contrário, ele se vingaria deles por isso. Mas quando eles estavam prestes a sair, ele começou a implorar por ajuda, gritando que ele estava errado. No caminho para longe do local da batalha, Xiao Nan pediu a Jian Qing que a deixasse ir. Depois disso, ela começou a se desculpar por tê-lo feito se machucar, mas ele pediu que ela não se preocupasse com isso. Yao Shan dificilmente sobreviveria nas mandíbulas do lobo, mas se alguém a ameaçasse, que dissesse que Jian Qing havia matado Yao Shan. Ele explicou que estava passando por um momento ruim, portanto, não tinha motivos para ficar feliz. Portanto, ele queria pelo menos se despedir dela. Ele indicou o caminho para sair da floresta, e como o perigo havia acabado, ele se despediu dela e Lumiana lhe prometeu que um dia eles se encontrariam. Enquanto isso, no cemitério da família Jian,
Os seguidores de Jian Tianlong informaram que Jian Qing não estava em lugar nenhum. Jian Ping disse a seu irmão que Jian Qing não poderia ter fugido para muito longe, mas ele teve que discordar, pois afinal ele não estava aqui. E como esse era o caso, ele tinha uma maneira de fazer com que Jian Qing os procurasse pessoalmente. Ele sugeriu que os irmãos destruíssem o cemitério. De volta ao cemitério, Jian Qing ficou surpreso com o que viu e se ajoelhou para pedir perdão ao pai e à mãe. Afinal, eles haviam ousado abusar de seu túmulo e, por isso, ele não os deixaria viver. Depois de um tempo, Jianbong, que estava de guarda, viu que Jian Qing havia decidido vir, afinal, e bloqueando seu caminho, ele decidiu dar conselhos a Jian Qing, ou seja, para parar onde ele está. Mas Jian Qing claramente não estava de bom humor. Por isso, pediu a Jianbong que saísse do caminho. Jianbong tirou o chapéu e pediu desculpas a Jian Qing usando o pulso de pantera. Depois disso, ele jogou o chapéu de lado e imediatamente atacou Jian Qing. Mas Jian Qing foi capaz de bloquear facilmente o ataque de Jianbong. E usando o poder da linhagem sanguínea, ele o jogou para longe. Mais uma vez, ordenou que ele saísse do caminho. Em seguida, ele disse a Jianbong que ele era capaz de fazer mais, e seu pai o valorizava justificadamente. Mas Jianbong não ia parar e, mais uma vez, pediu a Jian Qing que parasse, porque ele deveria saber que aquilo era uma armadilha e que não havia como ele sobreviver. Ele o aconselhou a esperar o retorno de Jian Yang e Jian Shi, e só então lutar com eles. Ao que Jian Qing respondeu que era tarde demais, e que ele não poderia se considerar um homem se não conseguisse acabar com o bullying perpétuo. Olhando para as costas de Jian Qing, Jianbong se alegrou com a força que o jovem mestre havia conseguido ganhar em apenas alguns dias. Mas, infelizmente, claramente não era o suficiente. Enquanto isso, na cidade, um dos guardas perguntou por que eles tinham que proteger Jian Ping, após o que o segundo guarda o chamou de idiota, porque era lógico que ele viria atrás dele primeiro, e eles não deixariam Jian Qing vivo. Jian Bai soluçava sentado na frente do filho. Ele estava pensando em como ajudá-lo, pois seus ferimentos ainda não estavam cicatrizando, e Jian Ping começou a repreendê-lo por soluçar como uma menina. Afinal, ele ainda estava vivo. De repente, Jian Qing gritou para que Jian Ping o encontrasse, o que fez Jian Ping sorrir, porque Jian Qing tinha caído na armadilha. De repente, Jian Qing usou o punho do filho requintado para perfurar o guarda da porta e começou a provocar o guarda que achava que poderia derrotá-lo. Depois disso, ele se virou para Jian Ping e disse que hoje acabaria com isso de uma vez por todas. Mas Jian Bai reclamou com Jian Qing pelo que ele havia feito com seu filho, e agora ele se atrevia a invadir a casa deles. Então ele correu até Jian Qing, querendo mostrar ao pirralho onde ele pertencia. Jian Qing reagiu instantaneamente a esse ataque e imediatamente usou seu poder de linhagem sanguínea para bloquear o ataque. Mas Jian Bai sorriu com isso e chamou o pirralho de ignorante. E enfiando a agulha no dragão disse que usar o pulso de sangue é extremamente perigoso. Depois disso, Jian Ping começou a rir alto com isso. Isso significava que seu pulso sanguíneo logo retornaria ao seu mestre. Jian Qing ficou chocado com o fato de um garanhão ser capaz de suprimir seu poder de dragão. Portanto, ele decidiu atacar Jian Bai para liberar sua força conquistada com muito esforço. Mas o último disse apenas que essa luta era muito fácil e usou o pulso do touro. Depois disso, o touro aterrissou dolorosamente nas costas de Jian Qing. Jian Qing perguntou a Jian Bai por que ele estava cedendo ao mal por um ganho insignificante. Afinal de contas, ele era o mais velho da família. Ele respondeu que seu filho era tudo para ele. Portanto, não poderia fazer outra coisa. Jian Ping gritou para seu pai parar de falar e tirou o pulso de Jian Qing, em resposta ao que o pai decidiu lembrá-lo de que não havia mais volta. Mas Jian Ping perguntou ao pai se ele queria que ele continuasse incapacitado daquele jeito e, se ele ainda não matasse Jian Qing, outra pessoa o faria, e enfiou o dedo em sua palma. Jian Bai disse que só estava fazendo isso por ele, ao que ele disse que, ao sacrificar seu sangue, estava invocando um presságio negro e, assim que uma gota de sangue atingiu o pino, o broto na ponta se abriu. Jian Ping pediu a seu pai que não tivesse medo disso, prometendo que nunca o abandonaria. Um talismã negro apareceu na frente de Jian Bai e ele pediu que o talismã devolvesse o pulso de seu filho. Foi somente depois de ver esse talismã que Jian Qing percebeu o que era. Ele pertencia à Casa de Panlong. Tendo passado por tempos difíceis, a Casa de Panlong começou a usar um talismã proibido, que eles usavam para privar as pessoas de seu pulso sanguíneo. Com esse talismã, a força do mestre não era importante, e a família Jian o chamou de talismã do presságio negro. Jian Qing perguntou para que servia tudo isso, então Jian Ban perguntou se ele realmente queria saber isso e começou a puxar o pulso de Jian Qing. Jian Qing pensou que, como Jian Bai estava relacionado à Casa de Panlong,
Ele deveria saber algo sobre a morte de seu pai, então não havia tempo a perder. Jian Qing chamou o nono dragão, fazendo com que ele se agitasse e o estilete saísse voando. Depois disso, Jian Qing ordenou que a serpente de fogo voltasse para ele. Mas Jian Bai intensificou os efeitos do Black On Mentalismo, sugando seu pulso cada vez mais rápido. Mas, por causa disso, seu pulso também começou a ser sugado. Jian Qing disse a Jian Bai para não fazer isso. Caso contrário, seu pulso também desapareceria. Ele disse que a força de Jian Ping não valia a pena. Jian Ping disse que Jian Feng os havia oprimido e que agora havia chegado a hora do acerto de contas. Ele gritou que seria uma misericórdia matá-lo, mas infelizmente em sua morte um pulso também seria perdido. Ao que Jian Qing respondeu que a culpa era dele, pois ele continuava a se esconder como um covarde, como um marginal que se esconde nas costas de outras pessoas. Jian Bai ordenou que Jian Qing se rendesse, pois não havia motivo para ele lutar. Ele explicou que, quando seu filho ficasse mais forte, toda a ilha de Panluin lhe obedeceria. Mas Jian Qing o ridicularizou. Ele disse que isso não aconteceria, pois Jian Ping é apenas um fraco. Jian Bai o mandou calar a boca. Ele disse que Jian Qing não tinha o direito de falar sobre ele e, portanto, ele deveria simplesmente morrer, dizendo adeus ao seu pulso. De repente, todo o pulso de Jian Qing já tinha quase saído, fazendo com que ele gritasse alto de dor. Enquanto isso, Jianbon estava observando cuidadosamente a situação dentro da casa, mas ele não ia agir ainda, pois ainda não havia chance. A casa de Jian Qing. Jian Qianlong perguntou a Jian Qing se ele estava preocupado. Em seguida, ele perguntou se Jian Bai o mataria. Jian Qianlong explicou que Jian Bai era forte o suficiente para que Jian Qing não pudesse se igualar a ele. Mas para um resultado diferente, ele havia preparado flechas capazes de perfurar qualquer coisa. Jian Qing caiu exausto sem atingir seu objetivo. Jian Bai disse que, mesmo que seu filho não pudesse deixar esse continente cruel, ele não queria que ninguém o comandasse. Jian Ping riu e tirou uma besta de debaixo do cobertor e disse ao pai que era hora de encerrar as coisas, e apontando a besta para Jian Qing, disse que ele não era nada além de uma concha vazia, então não tinha escolha a não ser morrer. Percebendo que sua hora havia acabado, Jian Qing tentou tocar seu amuleto e pediu desculpas ao pai. Afinal, ele havia falhado em sua vingança e sua vida terminaria de forma tão simples. De repente, o amuleto ao redor do pescoço de Jin Qing brilhou e a flecha disparada pela besta parou bem na frente de Jin Qing. Jian Bai e Jian Ping ficaram chocados com isso, pois não conseguiam entender quem havia repelido a flecha. De repente, a flecha que havia parado na barreira deu meia volta e apontou diretamente para o talismã, o que deixou Jian Bai, que não conseguiu reagir a tempo, atordoado, pois a vitória foi arrancada de suas mãos. Jian Ping não conseguia acreditar que aquela destruição fosse possível, e Jian Bai caiu no chão exausto. Ele gritou para o pai que o talismã era muito valioso e, portanto, precisava ser restaurado. Mas ele se desculpou com o filho. Ele lhe disse que o talismã não poderia ser restaurado e que, como estava enfraquecido, ele não poderia ajudar. Jian Ping ficou furioso porque não conseguia mais recuperar seu pulso e começou a atirar em Jian Qing. Mas desta vez, as flechas que colidiram com a barreira foram destruídas. Imediatamente depois disso, um feixe do céu atingiu Jian Qing diretamente, e a voz que veio junto com ele informou a todos que Jian Qing era o verdadeiro chefe da família, e pessoas como eles nunca o matarão. Quando Jianbon ouviu essa voz, ele sorriu, pois essa voz era familiar para ele. Jian Qing disse que era a voz de Jian Kaifeng e Jian Qianlong, já que ele havia se preparado para matar Jian Qing, mas de alguma forma ele escapou. O plano deles falhou, mas como Jian Qing ainda não alcançou o posto de mestre, ainda há muitas maneiras de matá-lo. Mas agora é melhor para eles ficarem quietos. Jian Kaifeng pediu ao filho que acordasse, e ele reconheceu a voz e respondeu que podia ouvi-la, mas que não tinha mais pulso. Jian Kaifeng ordenou que ele olhasse para si mesmo. Ele perguntou se Jian Qing havia se esquecido do que lhe havia sido ensinado, e Jian Qing respondeu: cumpra o que prometeu, nunca desista, mantenha sua palavra e não faça mal. Jian Ping se aproximou de Jian Ping e o chamou de sortudo. Afinal, ele era um jovem mestre com um pulso inútil. Mesmo assim, ele consegue sobreviver quando sua vida está em risco. Jian Ping chorou e lhe perguntou por que ele era tão azarado. De repente, ouviu-se uma batida e Jianbon entrou voando na sala pela porta, que imediatamente derrubou Jian Ping no chão, salvando Jian Qing. Ele lembrou a Jian Ping que havia irritado os ancestrais. Portanto, deveria parar de atirar e esperar a chegada do chefe da família. Depois de um curto período, os membros do clã que estavam por perto se reuniram na sala para discutir o que havia acontecido, ou seja, que Jian Ping havia abusado da lápide dos pais de Jian Qing. Jian Qing veio se vingar dele e,
Apesar de ter chegado à morte, ele sobreviveu. Depois de um tempo, o chefe do meme ainda veio até eles, e todos se curvaram diante dele. Ao vê-lo, Jian Ping imediatamente se levantou e começou a lhe pedir ajuda, mas ele apenas repreendeu Jian Ping pelo que havia feito. Ele perguntou se poderia consertá-lo, e Jian Ping gritou que era porque todos o haviam abandonado, e ele recebeu ordens para isso. De repente, Jian Tianlong bateu nele com um leque e ordenou que ele não desse desculpas. Jian Qing explicou que sua insolência havia irritado seus ancestrais, e Jian Bai não só não havia conseguido criar um herdeiro digno, como também havia contribuído para o mais hediondo dos crimes, e portanto, seria destituído de seus privilégios e preso. O que Jianbon considerou uma decisão muito sábia e o restante dos membros do clã também a apoiou. Jian Qing revelou que a situação em sua família era extremamente preocupante, e como todos tinham visto o resultado de uma ação, ele não via mais sentido em adiar o duelo. Ele anunciou que o duelo aconteceria em 7 dias, e Jian Qing, como jovem mestre da família, participaria dele. Jianbon pediu ao ex-chefe que não permitisse que o jovem mestre participasse do duelo, ao que Jian Qing respondeu que o próprio jovem mestre achava que era necessário. Caso contrário, ele não teria chance de provar sua força. Jian Qing agradeceu o convite e o aceitou com orgulho. Jian Qing conversou com seu antepassado na lápide restaurada de seus pais. Predok garantiu a Jian Qing que ele deveria se recusar a participar do duelo, e Jian Qing não conseguia entender por que ele deveria se recusar. Ele perguntou se seu pulso havia desaparecido para sempre, ao que o antepassado respondeu que o duelo era uma armadilha para forçar Jian Qing a cometer um erro e morrer. Ele explicou que ir para a batalha era o mesmo que suicídio, já que seu pulso ainda não havia se recuperado depois de usar o talismã do presságio negro nele. Seu ancestral havia dito a Jian Qing que ele sempre teria a oportunidade de se vingar, portanto, era melhor recuar agora. Embora ele pudesse ter uma maneira, ao ouvir isso, Jian Qing perguntou o que era e se ele tinha uma chance. Afinal, ele estava indo para acabar com eles de uma vez por todas. Ele gritou que ele não deve perder a oportunidade de derrotar e, portanto, deve tentar este método. Mas o ancestral ordenou que ele caísse em si, porque esse método era muito perigoso e Jian Qing tinha poucas chances de sobreviver. Jian Qing disse ao antepassado que seu pai ainda se lembrava dele, por isso, ele não podia se desviar de seu objetivo e decepcioná-lo. O antepassado explicou que não poderia deixá-lo morrer porque tinha investido muito nele, então o aconselhou a desistir, porque a família Jian não poderia ser salva, então seria melhor que eles apodrecessem. Mas sem eles, Jian Qing se ajoelhou e se dirigiu ao antepassado novamente. Ele disse que era melhor morrer do que viver uma vida de ignomínia. Ao ouvir a determinação do descendente, o antepassado tremeu. Ele pediu a Jian Qing que se lembrasse de que a morte tiraria tudo dele, mas ele não iria desistir e gritou bem alto que havia tomado a decisão final. O antepassado abaixou a cabeça e disse a ele que, como Jian Qing era tão teimoso, eles teriam que ir para Xuxiu. Depois de um tempo, uma multidão de pessoas se reuniu do lado de fora do boticário, e todos queriam comprar poções de purificação. Shindu anunciou a eles que essas poções haviam acabado, mas que eles poderiam oferecer outra coisa. Mas as pessoas exigiam a poção de purificação, pois a hora do duelo já estava se aproximando, e por isso estavam dispostas a pagar até o dobro do preço. Um dos assistentes o aconselhou a não perder um cliente disposto a pagar o dobro. Então, Qiandu pediu que ele esperasse enquanto conversava com seu avô. No primeiro andar, havia um homem ponderando sobre o destino de um homem, pois ele se lembrava de sua juventude, quando também estava sempre se metendo em problemas. Embora Li Yan achasse que essa pessoa era apenas mais um herói, ainda era uma pena se livrar dele. De repente, Shindu irrompeu em seu quarto perguntando se o lote de poções estava pronto, e Li Yan o chamou a atenção por ter entrado sem bater na porta. Shindu explicou que os clientes já estavam oferecendo o dobro do pagamento pelas poções e que eles só precisavam de uma pequena quantidade, se eles vendessem para eles. Li Yan não precisaria mais se preocupar com a aposentadoria. Li Yan riu e disse que não era tão simples quanto ele pensava, mas Shindu não ia abrir mão de seus lucros. Então, ele decidiu fazer tudo sozinho e prometeu que cuidaria de seu avô. Mas, para sua consternação, não havia poções dentro do fabricante de poções. Ele ficou chocado ao ver que havia ovos de fênix lá dentro. Ele perguntou a seu avô por que ele os havia transformado em galinhas. Li Yan deu uma risadinha e pediu ao neto que se acalmasse e conversasse, porque essas galinhas são muito boas. Depois disso, ele explicou que já havia encomendado os ingredientes e que a promessa era de que eles chegariam em alguns dias. Depois disso, ele perguntou se todos estavam aqui para a poção de purificação do sangue. Shindu respondeu que havia apenas uma pessoa. Era Jian
Jian Qing, e ele veio buscar ervas e o elixir da resistência. Depois disso, ele viajou para o oeste. Depois de perceber que Jian Qing tinha ido em direção à terra devastada, Lien perguntou por que ele tinha ido para um lugar tão ruinoso. Cada dupla de Yen admitiu que lhe parecia que Jian Qing estava fugindo de algo, pois dizem que os lugares mais perigosos são os mais seguros. Nesse momento, Lien percebeu que havia subestimado esse garoto. Afinal de contas, ele ia usar o relâmpago da terra desolada e provavelmente tinha um mestre como mentor, o que era muito interessante. No oeste da ilha, há uma terra devastada e tempestuosa. Nesse lugar, a casa de Pan Long enfrentou seus inimigos, e o lugar se chama Shouxiu. Em Shouxiu, a natureza perdeu para sempre sua diversidade pitoresca de outrora, e há uma barreira de raios em torno dela. Muitas pessoas morreram tentando atravessá-la, mas usando as 9 técnicas do dragão, ele seria capaz de absorver a energia do deserto, restaurando assim seu pulso. E o ancestral temia que essa fosse a única maneira de recuperar a força de Jian Qing. Jian Qing sugeriu que isso lhe custaria muito dinheiro, e o ancestral respondeu que, infelizmente, isso era verdade. Afinal, além de ter que suportar a queda de um raio, haveria um processo de absorção igualmente perigoso. Portanto, ele deve ser cuidadoso. As almas perdidas não são muito hospitaleiras e muitos mestres se mataram antes mesmo que um raio pudesse brilhar no céu. E como não havia nada que o ancestral pudesse fazer para ajudar Jian Qing, ele o aconselhou a lembrar que cada passo que ele desse poderia ser o último. Depois de ouvir a história do professor, Jian Qing disse que não tinha outra opção e entrou nas terras devastadas. Quanto mais Jian Qing avançava, mais frequentemente ele era atingido por um raio, e seu professor só podia lhe dar apoio moral. Mas, ao ver as chamas negras sob os pés do descendente, ele percebeu que a terra devastada havia despertado os demônios dentro dele. Um momento depois, uma silhueta se formou a partir das chamas e zombou de Jian Qing. Jian Qing gritou para o demônio calar a boca e parar de interrompê-lo, mas o demônio apenas se aproximou e riu do fato de que, como um espírito forte, Jian Qing ainda era o mesmo fraco, um nada no qual não há utilidade, portanto, ele não é digno de possuí-lo. Jian Qing mais uma vez ordenou que o demônio se calasse. Ele lhe disse que queria proteger o nome e a honra de seu pai. Ao ouvir isso, o demônio riu novamente e percebeu que Jian Qing estava mentindo, fazendo com que ele imediatamente começasse a dar desculpas. O demônio disse a ele que Jian Qing era apenas um fardo nos ombros de outra pessoa, e que o tio Jian estava desperdiçando seu tempo, e até mesmo seu pai havia cometido um erro ao proteger um fracote. Comparado a todos, Jian Qing era apenas uma criatura lamentável. Vendo isso, o ancestral perguntou a Qin Yu o que ele faria no coração da tempestade se não conseguisse resistir mesmo agora. Ele queria perguntar se Jian Qing desistiria tão facilmente. O demônio continuou rindo de Jian Qing, que havia caído de joelhos diante dele. E, naquele momento, Jian Qing percebeu que não era nada sem sua força, e só vivia por causa de seu pai. Ele pensou que era um herói, mas na verdade só se consolava com esse pensamento. Pelo que ele ouviu, o demônio estava feliz por ter reconhecido tudo e começou a rir ainda mais alto. Afinal de contas, o homem à sua frente não passava de um perdedor. Jian Qing concordou com o demônio por ser uma decepção sólida, mas é exatamente por isso que ele tem que continuar. Para o bem daqueles que acreditam nele, ele não pode mais decepcioná-los. Ele concordou que precisava se desculpar com seu pai, mas não agora. Ele tinha que se levantar e enfrentar seus inimigos. Ao ver a determinação de Jian Qing, o demônio ficou desapontado, pois não havia como ele desistir. O ancestral gritou para Jian Qing chegar ao coração da tempestade e ele recuperaria seu pulso. De repente, ouviu-se um barulho e, ao se virar, o ancestral ficou chocado com o que viu. Afinal, o leão Xiao Tian, que só podia ser encontrado na floresta de gelo e chamas, estava se elevando acima deles. Mas a coisa mais estranha era que ele estava aqui. Ao mesmo tempo, Jian Tian abriu a gaiola com o filhote de leão, pensando que Jian Qing teve muita sorte, pois nem ele conseguiu matá-lo. Mas algum espírito ainda ousou ajudar esse perdedor. Mas as ervas que ele comprou estavam impregnadas com o sangue dos filhotes de leão de Xiao Tian, e assim ele simplesmente morrerá sem nenhuma chance de escapar do leão enfurecido. Isso significava apenas que a hora de sua morte havia chegado e que Jian Qing não retornaria. Jian Tianlong se tornaria o jovem mestre de agora em diante. Fora da cidade de Panlun, Jian Shi pediu a Jian Qing para se apressar, pois eles tinham que voltar antes que a luta começasse. Jian Qing respondeu que esse era seu limite, já que ele estava correndo há 3 dias e 3 noites. Jian Shi correu para Jian Qing, já que Jianbon os havia avisado que Jian Qing estava correndo grande perigo e, por isso, Jian Shi não conseguia parar de se preocupar com ele. Mas Jian Qing a lembrou de que eles eram estranhos para Jianbon e,
Portanto, ele não era confiável. Jian Shi disse que eles deveriam proteger Jian Qing, não importa o que acontecesse, e pediu que ela não se preocupasse tanto, pois, uma vez que eles chegassem, Jian Qing estaria definitivamente seguro. Na cidade de Longlong, na arena, Jian Qianyu se ofereceu para ajudar Jian Qianlong em seu treinamento, o que ele não pôde recusar, e agradeceu pela oportunidade de ser treinado por alguém de tal nível. Jian Qianyu explicou que havia retornado para ver o honorável jovem mestre tomar seu lugar de direito. Muitas das pessoas presentes já estavam se arrependendo de ter entrado para o estado, porque seu inimigo será Jian Qianlong, e o chefe atual está fazendo de tudo apenas para garantir a posição de seu filho. E tudo que eles querem é a morte de Jian Qing. Portanto, a posição do jovem mestre é a posição de Jian Qianlong. Jian Qianlong pensou que as pessoas ao seu redor estavam apenas tendo conversas ociosas, e Jian Qianyi respondeu que eles estavam apenas babando, mas somente Jian Qianyi se tornaria o jovem mestre, e, portanto, ele precisava matar todos que estivessem no caminho. Se Jian Qing não fosse o filho de Jian Kaifeng, ele já estaria morto há muito tempo. De repente, uma silhueta apareceu acima dos prédios. Ele perguntou como Jian Qianyi se atreveu a dizer tal coisa, e em apenas um momento, Jian Qing estava bem em cima de Jian Qianyi e estava prestes a lhe dar uma lição, mas o último usou o poder de sua linhagem sanguínea e foi capaz de bloquear o golpe. Depois disso, ele disse a Jian Qing que ele ainda era um bruto imprudente. Enquanto Jian Shi estava se tornando cada vez mais bonita, uma filha verdadeiramente digna de sua família. Imediatamente depois, Jian Shi levantou o queixo de Jian Qianyu com o pé e exigiu que ele deixasse Jian Qing em paz. Jian Qianlong disse, um pouco envergonhado por ter sido tão agressivo em sua aparência. Jian Qing ordenou que Jian Qianlong parasse de fingir, pois ela sabe tudo sobre suas verdadeiras intenções. Mas Jian Qianlong cobriu o sorriso com um leque e sugeriu que ela mesma perguntasse a Jian Qing sobre tudo. É claro que, desde que ele pudesse vir, as pessoas começaram a tocar tambores anunciando o início da competição, e o locutor gritou que somente o melhor artista marcial poderia vencer, e, portanto, o duelo da família Jian começaria agora mesmo. Ele, Jian, que seria o atual governante, disse que a luta de hoje seria realmente única. Como todos os membros da família Jian estavam aqui para competir pelo grande prêmio de 1000 pedras espirituais, os espectadores estavam cantando alto por causa dessa recompensa. Enquanto isso, Qiandu questionou seu avô por que ele escolheu assistir à competição hoje. Afinal, ele odeia lugares barulhentos, mas apenas o ignorou. Jian Hao usou seu sangue de marmota e gritou que todos os competidores já haviam se reunido e, portanto, eles poderiam cumprimentá-los. A luta da família Jian era o maior festival todos os anos, pois era possível ver a verdadeira essência do combate por meio de suas batalhas, e uma nova geração da família Jian se reuniu para se enfrentar nessa competição acirrada. E, além disso, o jovem mestre Jian Qing se juntará à luta este ano, então eles devem recebê-lo, pois ele fará o discurso de abertura. Mas Jian Qing ainda não subiu ao palco. Então Jian Zi se perguntou por que ele ainda não estava aqui. O público começou a perguntar por que precisavam dele. Levaria 2 dias para sair do deserto e ele simplesmente não tinha tempo suficiente. A exceção era que ele podia voar, mas ele mesmo esperava que Jian Qing chegasse a tempo para o início. Jian Hao ficou animado porque o jovem mestre ainda não havia chegado e, portanto, sentiu que a recepção não foi grande o suficiente e sugeriu que o público desse ao jovem mestre outra rodada de aplausos. De repente, um dos anciãos bateu com a mão na mesa e ordenou que parassem com aquilo. Eles tiveram que suspender o banquete por causa de um covarde. O ancião Jian Shao achou ridículo que um garoto rude como Jian Qing pudesse se tornar um jovem mestre do qual ele não era digno. Por isso, ele exigiu que a luta começasse agora. O ancião Jian repeliu a Jian Shao que esperasse um pouco mais. Afinal, Jian Qing era seu jovem mestre e eles não podiam simplesmente começar sem ele, o que o deixou ressentido. Afinal, ele não estava indo para cuidar de um pedaço de lixo. Embora todos os presentes fossem muito mais competentes do que Jian Qing, Jian Shao reconheceu que Ling Ling era um lutador forte, mas apenas Jian Qian não merecia o direito de ser um jovem mestre. O ancião Jian Yu ordenou que ele parasse com essa apreensão, pois, como assistente, ele ousou revelar suas intenções cedo demais. Ele disse que não se importava com quem se tornaria o jovem mestre, mas Jian Qing era filho de Jian Kaifeng, portanto, tinha o direito de fazer isso e, se Jian Shao tivesse alguma objeção, sua cabeça pertenceria a Jian Yu. Jian Shao ficou indignado. Ele perguntou se ele realmente queria dizer que Jian Qing poderia depender de Jian Kaifeng por toda a sua vida. Os espectadores que observavam os anciãos começaram a discutir o que estava acontecendo. Embora eles não pudessem entender o que estavam discutindo,
pois estavam longe. Eles já haviam começado a supor que iriam dar a posição ao jovem mestre Jian Tianlong. Jian Yan ficou indignado com o que ouviu. Afinal de contas, era inaceitável tirar a posição de Jian Qing tão facilmente, mas Jian Shi pediu ao irmão que não fosse tão imprudente. Afinal, eles ainda não sabem o que está acontecendo, então precisam avaliar a situação. Kitana e Jian Yu, o mais compreensivo de todos os anciãos, não os deixarão fazer o que quiserem. Os espectadores já estavam começando a perder a paciência. Eles exigiram que trouxessem apenas Jian Taeglong. Xindu percebeu que Jian He só apoiava seu filho, e Li Ting explicou que a posição do jovem mestre garantiria a posição de Jian Taeglong como chefe da família. O termo chefe temporário da família o assombrava há algum tempo. Muitos dos espectadores que haviam apostado em Jian Tianlong começaram a exigir que ele fosse simplesmente rotulado como um jovem mestre e a maioria dos espectadores começou a cantar seu nome. E apenas Jian Shi gritou para Jian Ti que ele deveria voltar logo. Jian Tianlong, então, pulou no ringue devido à ordem de Jian Qing para que ele descesse do palco, pois não era um jovem mestre. E Jian Shao zombou do fato de Tianlong ser melhor que seu pai. Mas ele pediu ao pai que o ouvisse, pois é isso que todos querem. E assim ele se declarou um jovem mestre. De repente, um melão voou do nada e atingiu o rosto de Jian Tianlong. Eles ficaram em silêncio e olharam para cima, onde viram o leão de Xiao Tian que voou em direção a eles por razões desconhecidas. Depois disso, algumas pessoas começaram a perceber que havia alguém sentado no leão, mas, por causa da altura, não puderam ver. Nas costas do leão estava Jian Qing, surpreso com o fato de que, assim que ele mudou de lado, o jovem mestre também repetiu atrás dele. Jian Qing e Jian Zi animaram seus espíritos vendo que Jian Qing tinha vindo depois de tudo. Jian Tianlong não conseguia acreditar no que estava acontecendo, porque o leão de Xiao Tian era conhecido por sua crueldade e ferocidade, tornando-o impossível de domar. Jian Qing desceu ao palco, e só então todos confiaram que era Jian Qing. Ele se aproximou dos anciãos e perguntou se eles iriam cumprimentar seu mestre, mas o ancião Jian Shou desapontou apressadamente. Ele revelou que Jian Qing não era mais um jovem mestre. Ele não ficou muito surpreso e ofereceu ao ancião um melão fresco para Bing Lin, assegurando-lhe que não estava envenenado. E o ancião pegou o melão dizendo que subornos não funcionariam com ele. E, portanto, assim que a mão do ancião estava no melão, Jian Qing a retirou instantaneamente e apontou diretamente para o ancião, gritando que ele ainda deveria ter coragem de comê-la. Jian Qing perguntou ao ancião se ele havia decidido que Jian Qing seria o jovem mestre. Depois disso, um dos anciãos ordenou que Jian Qing deixasse o ancião ir embora. Mas, de repente, ele ouviu um rosnado em seu ouvido e, imediatamente, caiu no chão e começou a implorar por salvação. Jian Qing perguntou aos anciãos para onde a arrogância deles tinha ido de repente e também ordenou que Jian Qing não tirasse sua posição enquanto ele estivesse aqui. Jian Qing lembrou a Jian Qing que ele ainda não havia vencido, ao que ele respondeu que não os envergonharia muito, pois havia muitas pessoas ao redor e, portanto, ele esperava que não houvesse uma próxima vez. Ao ver Jian Qing, Jian Yu se perguntou o quanto ele havia se tornado parecido com seu pai. Jian Qing agradeceu a Jian Yu por sua confiança, e o último se curvou a ele em troca, dizendo que estava honrado em servir o jovem mestre. E enquanto Jian Tianlong estava tentando descobrir como Jian Qing foi capaz de sobreviver na boca do leão, aquele já sabia por quem tudo isso foi armado. Portanto, ele sabia que Jian Tianlong não seria capaz de entender o que ele estava passando. Jian Qing disse a Jian Tianlong que ele havia usado vários esquemas para tirar sua posição, mas, infelizmente, todos falharam. E, como ele está aqui, aconselhou Jian Tianlong a nem pensar nisso. Mas Jian Tianlong ignorou essas palavras, dizendo que já tinha ouvido o suficiente sobre isso, e já havia percebido que Jian Qing só era capaz de falar. Depois disso, Jian Qing perguntou se ele achava que alguém que só sabia fazer planos merecia ser um jovem mestre. Ele admitiu que sempre tinha visto através dele, e ninguém se importa se ele se torna um jovem mestre ou não. Eles só se importam com o dinheiro que é apostado nele. Olhando para o jovem mestre desconhecido para eles, alguns dos espectadores se perguntaram se estavam muito cedo para apostar, e alguns deles até começaram a cantar o nome de Jian Qing, o que fez Li Yan rir ao sentir o vento começar a aumentar. Jian Qing aconselhou Jian Tianlong a observar com cuidado enquanto seu apoio começava a desmoronar. Apenas Jian Tianlong queria dizer que ainda não havia perdido, pois Jian Qing estendeu a mão e se ofereceu para vencer o duelo de forma justa e tomar seu lugar. Jian Qing agradeceu a Jian Tianlong por ter se apresentado e, em seguida, anunciou a todos que a luta havia começado. Depois disso, os aplausos começaram a ficar cada vez mais altos, e Jian Qing pediu desculpas ao irmão por ter tirado sua glória. Mas, de repente, o leão começou a rosnar para Jian Tianlong, e Jian Qing pediu que ele parasse,
prometendo chegar ao fundo da questão e vingá-lo depois. Imediatamente depois disso, o leão voou para o ar e as pessoas começaram a admirá-lo. E apenas Jian Tianyu disse que isso não significava nada, pois ele não tinha visto Jian Qing tão forte. De repente, Jian Qing saltou do palco e disse a Jian Tianyu que quase havia se esquecido dele. Ele lhe deu um chute forte, que ele mal conseguiu bloquear. Imediatamente depois disso, Jian Qing pulou de Jian Qing direto para Jian Qing e, abraçando-o, ela lhe disse o quanto eles estavam preocupados com ele e que, felizmente, ele ainda estava vivo. E Jian Qing perguntou por que eles tinham voltado. E ela imediatamente revelou que Jianbon os havia avisado que ele estava em perigo. Foi somente nesse momento que Jian Qing percebeu por que Jianbon o havia ajudado naquela época. Mas ainda assim, agora não era o melhor momento para fazer isso. Jian Qing colocou sua mão pesada na cabeça de Jian Qing e pediu que ele não se preocupasse, pois eles tinham vindo para defender sua posição. Jian Qing bateu palmas e disse que isso não era mais necessário. Por ter sobrevivido até mesmo no momento mais crítico enquanto eles não estavam aqui, ele lhes perguntou por que deveriam ajudá-lo. Porque era melhor para eles se concentrarem em si mesmos. Jian Qing explicou que Jian Shi estava preocupada com seu irmão e essa é a única razão pela qual eles correram por 3 dias sem dormir. E ele está fazendo isso com eles depois. Ao que ele respondeu que, se eles não gostassem, poderiam simplesmente ir embora para não sobrecarregá-lo. De repente, Jian Tianyu riu. Ele achou interessante o fato de ele estar agindo com tanta ousadia, embora o fim já estivesse próximo. Jian Tianlong disse a seu irmão que Jian Qing estava sendo muito desafiador. Em resposta a isso, Jian Qing ordenou que eles se calassem. E Jian Shi lhe perguntou o que aconteceu com ele que o fez mudar tanto. Jian Tianlong admitiu que já estava quase assustado, mas pediu que ele não pensasse nele como se não conhecesse seus truques, e por isso, prometeu se vingar mais tarde. Ele pediu a eles que não pensassem na competição, pois não os deixaria sair vivos de qualquer maneira. Jian Agao anunciou que todos os competidores estavam prontos e, portanto, a competição estava prestes a começar. Mas este ano, em vez de Shuren, haveria algo diferente na primeira rodada, já que eles haviam mudado as coisas. E este ano, eles usarão o mais talentoso Huang Long e Tiansu Qing. Jian Qing perguntou por que eles decidiram mudar as coisas, e Jian Zi presumiu que eles estavam mirando em Jian Qing. De repente, o chão da arena tremeu e começou a se separar. Depois disso, uma enorme estrutura, Huang Long e Tiansu Qing, ergueu-se do chão. Qiandu achou que Huang Long e Tiansu Qing parecia bastante ameaçador, e Li Yan deu uma risadinha, pois não esperava poder vê-lo nem mais uma vez. Em seguida, ele explicou ao neto que esse era o teste mais difícil da família Jian, e da última vez que o usaram, a maioria dos competidores ficou ferida. E como ninguém passou por ela, foi abandonada. 100 anos atrás, era usado para matar pessoas. Jian Tianlong e Tianyi já estavam prevendo como ele falharia no teste. E Jian Feng disse a Jian Qing que não importava o quão forte ele fosse, não havia como ele proteger as pessoas ao seu redor. Então ele queria ver Jian Qing morrer o mais rápido possível. Mas seria uma vergonha matar uma mulher bonita como Jian Shi. De repente, Jian Shi pegou a mão de Jian Qing e pediu que ele não pensasse nisso. Afinal de contas, eles não eram tão fracos, então ela queria compartilhar o fardo com ele. E Jian Qing o lembrou de que ele ainda não o havia perdoado, portanto, o aconselhou a não continuar assim, ou então ele não veria nenhuma misericórdia. Jian anunciou a descoberta de Huang Long e Tiansu Shan, e todos se dirigiram imediatamente para ele, olhando para Jian Qing. Jian Tianyi ficou um pouco inspirado pelo vínculo fraterno entre eles e pediu a Jian Tianlong que não o arrastasse para baixo. O Huang Long e Tiansu Shan foi criado por um ancião da família Jian que queria ajudar os artistas marciais em treinamento a derrotar a casa da família Panon, embora a dificuldade fosse reduzida a cada vez. Muitos ainda caíram. Por isso, essa formação se tornou uma lenda na família Jian. Qiandu perguntou ao avô se ele estava saindo do assunto. Afinal, essa era apenas uma luta marcial, e a família Jian não queria destruir sua herança. O avô respondeu que, se fosse apenas uma partida de combate, eles não teriam a formação para usar em primeiro lugar. Jian Agao explicou que o teste foi dividido em 3 níveis, Wang Xuan, Gi Men e Xing Yimou. E, para passar do nível Wang Xuan para o Xing Yimou, eles precisavam sobreviver sem usar o pulso de sangue. Até que o incenso se esgotasse, espadas cairiam do teto para destruir 70 participantes. E aqueles que conseguirem passar para o próximo nível devem evitar isso. E se alguém usar um Blind Pulse, será penalizado, o que fará com que fique muito mais lento. E como esse é um teste mortal, eles podem se render destruindo seu crachá. Jian Qing percebeu que esse duelo não era tão fácil,
pois todos já haviam se preparado para usar o pulso de batalha, mas tinham medo de usar o pulso de sangue tão facilmente, pois era tudo que tinham, especialmente mortal. Depois de pensar um pouco, Jian Qing poderia lutar com tal altura, eles só precisavam usar seu pulso de sangue para saltar, caso contrário, eles seriam mortos pelas espadas. Imediatamente depois que Long disse que ele estava absolutamente certo e disse que não iria esperar por ele, portanto, de repente, centenas de espadas começaram a chover do teto, mirando diretamente em Jian Tianlong e seus companheiros. E Jian Qing não conseguia entender por que ele havia decidido usar seu pulso de sangue tão rapidamente. De repente, Jian Tian ordenou que protegessem Jian Tianlong e vários dos participantes cobriram Jian Tianlong com eles mesmos sem pensar duas vezes. Depois disso, Tianlong e os outros passaram para o próximo nível empurrando os cadáveres. Alguns dos participantes foram inspirados por Tianlong e decidiram tentar fazer o mesmo caminho. Jian Tianlong será o primeiro a denunciar, mas aqui e agora todo mundo vai acabar com isso. De repente, Jian Qing disse a Jian Qing para olhar para o centro da arena, tirando de suas reflexões. Um vigilante apareceu no centro da arena e iria punir os participantes por usarem o pulso de sangue. Em seguida, o vigilante começou a colocar a punição em ação, transformando o campo de batalha em um inferno. E Jian Qing imediatamente ordenou que Jian Qing e Jian Qing se escondessem atrás dele. E um momento depois, todo o campo de batalha foi coberto por ataques elementares. E Jian Tianlong observava tudo isso do alto, zombando de Jian Qing, que não podia fazer nada por causa de seu pulso fraco. Mas, para a consternação de Zhang, Qing foi capaz de bloquear facilmente o cara com fogo sem nem mesmo usar seu pulso. Zhang Zi se animou com isso, e Zhang Qing explicou que essa chama era incapaz de prejudicá-lo, já que seu elemento era o fogo, mas era um inimigo da armadura de Zhang Qing, pois não podia ser detectada. Os sobreviventes da punição entraram em pânico e instintivamente usaram o pulso e, portanto, decidiram usá-lo até o fim, pensando que era a única maneira de sobreviver. Jian Qing ordenou que Jian Qing levasse Jian Shi e subisse para o próximo nível, mas Jian Shi rejeitou, dizendo que ficar sozinho era muito perigoso, mas ele pediu que ela confiasse nele. Depois disso, Jian Qing agarrou Jian Shi e pulou com ela, enquanto ela exigia que eles ficassem com Jian Qing. Depois de proteger os outros, Jian Qing pensou nas regras porque, embora elas proibissem o uso do pulso de sangue, na verdade era para esconder a solução real. Enquanto isso, Jian Qing e Jian Shi haviam alcançado o próximo nível. Jian Shi então perguntou a Jian Tianlong o que ele queria de Jian Qing, mas este riu e disse que ela era a 31ª. Imediatamente depois, Jian Shi puxou aquele pirralho pelo colarinho e exigiu uma resposta dele. Ele respondeu que as espadas matariam 70 pessoas, e se houvesse menos no chão, eles cairiam imediatamente. Se ele quiser sobreviver, é melhor se render. Mas seu crachá pode não funcionar. Jian Qing estava prestes a bater em Jian Tianlong, mas Jian Qing a impediu. Em seguida, ela disse a Tianlong que ele ainda pagaria por isso. E ele disse a ela que havia milhares de espadas lá embaixo, não importava o quão forte Jian Qing fosse. Ele não podia esperar por isso, e Jian Qing só estava esperando por isso, pois não o considerava mais um desafio. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.